Atenção! O programa a seguir é uma produção independente e o conteúdo nele veiculado é de total responsabilidade de seus idealizadores. Boa noite, internautas. Começa agora mais um programa Outro Lado dos Fatos. E hoje com um assunto muito importante. Estamos aqui com dois agentes da Defesa Civil de Osasco. Um é o supervisor Eudes Oliveira da Silva, que é instrutor de Defesa Civil da instrução. E a Vanessa também está acompanhando o Eudes nessa noite. Nós vamos estar falando de alguns assuntos importantes. Os treinamentos técnicos que eles estão passando treinamento especializado, como surgiu a Defesa Civil, eu acho que é algo bem importante, bem interessante, o Eudes vai estar passando para a gente. Qual é a atribuição da Defesa Civil? Sempre existe uma confusão entre Defesa Civil e bombeiro, ninguém sabe quem faz o quê, então o Eudes vai estar aí dando esse direcionamento. E se existe um plano de emergência para a cidade de Osasco. Esses assuntos nós vamos estar discutindo, tem outros assuntos também, e em alguns minutinhos nós vamos estar tratando sobre isso. Aliás, vamos esperar com o intervalo. Já queria falar com o Eudes. Eudes, você é instrutor da Defesa Civil. Qual é o tipo de instrução que você costuma passar nesses treinamentos que você dá em vários segmentos? Em primeiro lugar, queria que você se colocasse como bem-vindo aqui ao nosso programa. Fique à vontade, fale aí sobre o seu trabalho. Boa noite, amigos. Boa noite, internautas. Nossa missão na Defesa Civil hoje é buscar o conhecimento técnico para os nossos agentes, capacitá-los cada dia mais para atender melhor a população nas necessidades que hoje os eventos adversos aí vêm aparecendo de uma maneira geral em todo o mundo, não é só no Brasil não, em todos os estados, em todas as cidades hoje a gente está passando por situações jamais imaginadas e nós estamos aí para preparar esse pessoal para esperar o inesperado. E esse treinamento que na verdade você é instrutor, né? Juntamente com a Vanessa, que tipo de treinamento vocês dão? Porque o limite de tempo, muitas vezes vocês não estão, né, Vanessa? Vocês não estão diretamente no local, não é um local de desastre, né? A sala de aula, mas qual tipo de treinamento de que maneira você prepara essa pessoa que está recebendo treinamento para agir numa situação de desabamento, qualquer que seja a situação? Hoje, um dos treinamentos principais para o agente de Defesa Civil de campo, além do conhecimento que ele tem que ter, técnico, né, é o conhecimento de primeiros socorros. Porque ele pode chegar, ser uma das primeiras pessoas a chegar no local ali do sinistro, do acidente, e ter que agir ou junto com o bombeiro, ou antes do bombeiro, ou junto com o SAMU, no socorro dessas vítimas. Então, um dos treinamentos que nós damos é o pronto-socorrismo, que nós treinamos anualmente. Correto. Bem, amigos, nós vamos dar um intervalinho aí, um espaço para vocês estarem preparando suas perguntas, mas antes do intervalo eu queria que a Vanessa falasse também um pouco do seu trabalho de treinamento, Vanessa. Como é o seu trabalho? Boa noite, amigos internautas, boa noite a todos. A Defesa Civil de Osasco também gostaria de desejar uma boa noite a todos que estão nos prestigiando aqui nesse programa. E aproveitar a oportunidade para dizer que assim, esse treinamento ele é fundamental para que todos tenham, assim, além de saber o que é Defesa Civil, o trabalho, né, que deve ser desenvolvido com toda a comunidade. A informação, o que é Defesa Civil e quais os momentos que a população deve acionar a Defesa Civil. É um trabalho, na realidade, de informação e graduação de todos que estão envolvidos no setor, no caso, nossa coordenadoria. Ok, obrigado, Vanessa. Vamos dar um intervalo então? Nós íamos dar um time no intervalo, mas vamos ter um intervalo. E nesse momento de intervalo, aproveite para estar fazendo suas perguntas, preparando alguma pergunta em relação à Defesa Civil. Nós temos dois agentes aqui, instrutores da Defesa Civil, são aptos para estar respondendo alguma pergunta que possa existir aí. Mas no meio da discussão você pode estar mandando perguntas para a gente. Não se esqueça, o Outro Lado dos Fatos é aqui na TNI Brasil. Só um minutinho, nós já voltamos.
Looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. Have you actually got a driver's license? I don't think so. Go back where you came from. Learn to speak English. Go back where you came from. Is that what you think? Na TV eu já fiz muito papel de durão, do tipo que nunca leva desaforo pra casa. Mas tem um lugar onde esse papel não combina mesmo, o trânsito. Por isso, quando você estiver dirigindo, procure ser mais tolerante. Não encare, não fique buzinando por qualquer coisa. Assim, você não se estressa e evita aquelas discussões que não levam a nada. Colabore, um trânsito melhor começa com você. Uma campanha do Porto Seguro Alto por um trânsito mais gentil. Bom, amigos, voltamos e eu quero já voltar com uma das pautas, né? Eles falaram sobre treinamento técnico especializado e agora eu queria fazer uma pergunta pro supervisor, instrutor Eudes. Como surgiu a Defesa Civil? A Defesa Civil, ela foi criada no mundo após as duas grandes guerras, a Primeira e Segunda Guerra Mundial, né? No Brasil, nós tivemos 3 incidentes importantes para a criação da Defesa Civil, principalmente no estado de São Paulo. A grande enchente em 67 em Caraguatatuba, o incidente no Andraus em 72, Joelma em 74. Isso aí criou, na época, uma repercussão muito grande em razão das forças não estarem preparadas para atuar nesses grandes desastres. Aí criou-se a Defesa Civil, né, no estado de São Paulo. Aqui em Osasco, nós surgimos, a Defesa Civil foi criada no papel em 1983, tornou-se operacional em 88, como Comissão Municipal de Defesa Civil. Virou coordenadoria agora recente, em dezembro de 2005. 2005, então, virou coordenadoria da Defesa Civil. Isso. E quais são os pontos aí que você gostaria de salientar do trabalho da Defesa Civil em Osasco? A Defesa Civil em Osasco, nós gostaríamos de dizer assim, a operacionalidade da Defesa Civil, hoje, em Osasco, ela é diferente da maioria dos municípios, em que o 199 você apenas orienta e encaminha. Em Osasco, não. A Defesa Civil ela vai até o local, ela conversa com o munícipe, ela resolve a ocorrência e, quando não resolve, ela encaminha, né? E eu gostaria também que a Vanessa falasse um pouco sobre as atribuições, que ela é encarregada da equipe do Correto. dia, que tem esses agentes que vão no dia a dia, realmente ali onde o povo está precisando da Defesa Civil. Beleza. Vanessa, você poderia falar para a gente qual é a atribuição da Defesa Civil, que cabe à Defesa Civil? Porque eu, por exemplo, que sou leigo dessa área, eu não tenho noção do que é exatamente o trabalho da Defesa Civil. É muito parecido com o trabalho do bombeiro. Então, o que é serviço de Defesa Civil e o que é atribuição de bombeiro numa situação de emergência, no desabamento? Você poderia nos esclarecer? Claro. É muito importante essa pergunta, muito bem colocada, porque normalmente a população ela confunde normalmente o que é a atribuição da Defesa Civil e a atribuição do bombeiro. Claro que são duas funções extremamente importantes numa situação de emergência, mas a questão da Defesa Civil, as nossas atribuições são nas situações em que
a população necessita de uma vistoria em sua residência, tudo que sai fora do normal, em situações de catástrofes e também prevenção. Vistorias em residência, alagamentos, soterramentos, deslizamentos de terra e situações semelhantes ao bombeiro, que numa situação de desabamento, por exemplo, o bombeiro ele vai socorrer a vítima e nós ficamos na parte estrutural, vistoriar o imóvel e também dar atenção posterior. Qual o sinistro, a vistoria no local para verificar o que houve e quais as medidas que serão necessárias a serem tomadas depois de uma eventualidade, uma situação de catástrofe mesmo. Isso eu posso também dirigir na situação também de alagamentos, né, tudo que realmente uma população possa precisar e na realidade o bombeiro também trabalha junto com a Defesa Civil. Correto. Só que a Defesa Civil ela é mais voltada para a situação de vistoria na parte estrutural. O bombeiro é mais situação mesmo de socorrer vítima, né, presos em ferragens, essas situações. Correto. Então, para ficar claro, o bombeiro vai se preocupar em tirar a vítima que está lá embaixo dos escombros. Correto. E a Defesa Civil vem, nesse momento, agir para preservar a integridade física do local, inclusive do bombeiro. Com certeza. Enquanto o bombeiro está preocupado em tirar escombro para tirar a vítima, a Defesa Civil está olhando em volta para ver se há a possibilidade de um novo desabamento, tirando as famílias, né, do local e isolando a área. Que mais? Exatamente. Aumentando o cordão de isolamento, se for necessário, sempre até exagerar para mais, mesmo que na classificação visual não esteja caracterizado o risco, o que a Defesa Civil vai fazer? Vai preservar uma área maior, vai tornar a área de segurança um pouco maior, até que todas as vistorias técnicas com engenheiros sejam feitas e avaliadas e o local totalmente seguro para poder liberar. Correto. Já chegou uma pergunta aqui. Antes de fazer a pergunta, eu quero falar, a gente está com um problema técnico aqui no computador, eu estou recebendo as perguntas de fora. Então aqui não tem de quem foi a pergunta. Cleide Tirola. Cleide, obrigado pela pergunta. Ela está fazendo uma colocação aqui. Conheço o Eudes e a Vanessa, ótimos profissionais. Gostaria de saber como é vista a Defesa Civil pela população de Osasco. Como a população de Osasco, como que vocês percebem que a população de Osasco vê em vocês? Como que é isso? Olha, eu vou falar de maneira geral, não só a população de Osasco, mas a população de uma maneira geral, eles veem a Defesa Civil como alguém que trabalha só quando está chovendo. Certo. As pessoas que nós atendemos fora do período de chuva, né, elas que se estiverem nos vendo agora, sabem disso, num período de normalidade, que não é um período de chuva por conta de uma obra, de uma árvore, de um caminhão que bateu na sua residência. Depois que nós vamos até essa residência, atendemos essas pessoas, elas nos veem com outro jeito, né, outra cara. Eles nos mandam e-mail, agradecem, né, elogiam pelo nosso trabalho e não sabiam da nossa existência até o momento da necessidade da Defesa Civil estar lá na sua casa. Então, hoje, nós trabalhamos assim, Carlos. Nós estamos lá para não ser visto. A partir do momento que você, cidadão, nos viu na sua rua ou na sua casa, é porque houve algo de grave que precisou da intervenção do poder público. E nós tivemos que ir lá para interditar, remover, isolar ou avaliar. Então, nós somos vistos, no meu modo de pensar, assim, pela população hoje. Aqueles que já receberam a presença da Defesa Civil, receberam a Defesa Civil na sua porta, que foram atendidos pela Defesa Civil, eles nos veem ali como um departamento que realmente é necessário, mas aqueles que ainda não conhecem, não sabem qual que é o verdadeiro trabalho da Defesa Civil, veio como a Defesa Civil alerta, a Defesa Civil comunica, envia e acha que a gente só trabalha em um dia de chuva. Correto. E eu... Pode falar, Vanessa. O Eudes fez um comentário muito importante, que muitas vezes nós atendemos ocorrências durante a semana, principalmente agora fora da temporada de chuva, diversas vistorias de residência que eu já havia falado, que é nos casos de vistoria, problemas de infiltração, problemas de rachaduras. Nós temos um problema muito sério em Osasco, que eu acho que é um problema agora das grandes metrópoles, que é o crescimento vertical, né? Grandes prédios, e isso causa, né, alguns problemas, principalmente se você tem um local, uma residência
com uma estrutura não tão preparada, né, para o crescimento, né, principalmente na hora do batistaca. Eu não vou entrar muito no termo técnico. E a população entra em contato com os órgãos, né, principalmente a prefeitura, e a prefeitura liga na Defesa Civil. Nossa, mas a Defesa Civil não é só para atender alagamento, não é só na temporada de chuva. Daí a população passa a saber, que eu acho que é importante também nosso trabalho, que nós vamos comentar até sobre o trabalho nas escolas, que é a informação, né, a Defesa Civil indo nas escolas, e através da formação das crianças, para elas saberem que também o papel da Defesa Civil para passar para os pais, que essa educação, até uma questão cultural, você levar a informação qual a responsabilidade e as atribuições de cada setor. Defesa Civil, Bombeiro, Guarda Municipal, Polícia Militar, que todos com a sua responsabilidade somando, né, para que se faça uma cidade melhor, uma cidade bem assistida, né, principalmente a Defesa Civil, que tem uma responsabilidade muito grande, não só na chuva, mas como também nos dias aí que nós temos aí com vistorias e sinistros que possam aparecer. Correto. Ô Eudes, e quando você chega numa residência, por exemplo, que precisa ser interditada? E eu já vi casos, né, até na mídia aberta, das pessoas não quererem deixar o imóvel, né? E aí, como é que fica essa situação? Que é meio complicado, né? O cara tem que sair do imóvel, porque vocês estão interditando por risco, né, de desabamento ou o que quer que seja, e a pessoa não quer sair. Como é que vocês agem nesse tipo de situação? Bom, a primeira, o agente de defesa civil, uma das razões da gente ter falado que está capacitando tecnicamente o agente, é para ele chegar, a hora que ele for abordar o cidadão, o munícipe ali do imóvel, a pessoa está numa situação ali de calamidade, tudo que ela conseguiu durante uma vida ela pode estar perdendo. Então você tem que chegar, ao mesmo tempo convencer essa pessoa de que ela realmente tem que sair daquele local, que é para o próprio bem dela. O medo dela de sair é em razão dos pertences que a gente sabe que existe hoje, o saque, ou ela ir para um local impróprio. A partir do momento que você convence a pessoa de que ela está correndo risco de morte ali naquele local e que ela tem que sair dali, na maioria das vezes ela sempre sai. Existem casos, né, de você interditar pelo risco aparente, ele não é iminente. Se o risco é aparente, você interdita e orienta o morador e dá algumas dicas para ele, caso aquele problema se agrave, que se a chuva continue, se a rachadura aumentar, para ele sair do local imediatamente. Aí você não remove, mas interdita, né, porque ele não quer ir para abrigo nem para casa de parente. Agora, existem situações, se o risco for determinado, detectado e o risco for eminente, não aparente, você pode solicitar força policial, existe o poder de polícia da Defesa Civil, e você pode pedir para aquela viatura que pegue aquele cidadão ali, né, à força mesmo, e tire ele, para quê? Preservar a vida dele. Então tem até essa prerrogativa aí na legislação. Não costuma ser necessário, mas não se for ser necessário, necessário, mas se for necessário... Porque na verdade você está tentando preservar a própria vida dele e para isso tem que contê-lo de alguma maneira, né? Correto. E esse plano de emergência para a cidade, no caso de Osasco? Por que foi feito esse plano de emergência? Nós temos aí o plano de emergência, o período de contingência. O nosso plano de emergência, né, ele é mais para você saber quais são as áreas de risco, o que você vai fazer quando tiver uma ocorrência de gravidade nas áreas de risco. Então tem que ser tudo planejado. Eu vou dar um exemplo simples. Não adianta num feriado prolongado de final de ano, cair uma residência, interditou uma rua, eu ir atrás de um órgão público para pegar um trator esteiro, uma máquina ali para desinterditar. Eu não vou conseguir. Esse plano de emergência faz com que, durante um feriado prolongado, final de ano, carnaval, independente de qual que seja a época, se ocorrer essa interdição de uma avenida principal, de uma rua, seja qual for, obstrução de um acesso de um bairro, com um telefonema eu vou conseguir máquina e caminhão. Por quê? Isso eu já fiz durante esse meu plano de emergência. Né? Eu já fiz esses contatos, já sei para quem eu vou ligar e quem eu vou chamar, para que isso aconteça independente de qual que seja a hora. Certo. Então esse plano de emergência, a cidade, no seu caso, Osasco, ela foi mapeada e tem áreas de risco. Quantas são as áreas de risco? Osasco, não precisa citar o local. Osasco hoje nós temos em torno de 63 áreas de risco, sendo 50 ali as mais, vamos dizer assim, com risco maior, né? Nós classificamos o risco hoje por risco 1, 2, 3 e 4. Até isso, né, os nossos agentes estão sendo capacitados para identificar os riscos, né, por gravidade, porque antes nós não tínhamos esse cuidado. E cada área é vista com a sua prioridade.
Eu posso até citar aqui o Morro do Socó, onde tivemos aquelas vítimas, né, recentemente aí. Correto. Ele é hoje de risco maior. Só que existem as obras do PAC que estão beneficiando aquelas famílias ali e estão sendo tiradas do local de risco maior. O problema hoje nosso é a fiscalização e a conscientização dessas pessoas que estão ali, porque você tira aqui uma pessoa numa área de risco, daqui 3 meses você volta lá, aquele local já está ocupado. Nossa preocupação hoje é trabalhar a população para que eles não ocupem mais essa área de risco, independente de qual seja a condição social dela. É melhor ela ficar onde ela está do que correr risco naquele local ali. Então vocês acabam removendo famílias de área de risco e passado um tempo, outros vêm ali e não se apropriam do imóvel, porque provavelmente caiu, mas fazem foi demolido, o imóvel foi demolido, mas eles fazem no mesmo local. Certo. E Vanessa, a gente estava falando também aqui nos bastidores sobre o trabalho no incêndio, né? Que todo mundo pensa que depois que apagou o fogo, só tem fumaça, tal, acabou a fumaça, acabou o problema. Mas não é bem assim, né? O que acontece depois que o bombeiro acabou o fogo lá? O que vem? Qual que é o trabalho da Defesa Civil nesse processo de defesa civil daquele local? O que vocês costumam fazer? Após o trabalho do bombeiro, né, a realização, né, de toda a prevenção por conta de salvamento de vítima, né, todo o trabalho de resgate, a Defesa Civil, ela na realidade ela vai trabalhar na vistoria posterior por conta do que restou e se há, no caso, necessidade de uma demolição, o que é necessário. Eu vou visualizar o perímetro do incêndio, em volta, né, a redondeza, se há necessidade de interdições de outros, no caso, desde um edifício como uma residência, né, e todo o trabalho preventivo e posterior, que é encaminhado aos órgãos do DUS ou mesmo para o departamento técnico. Então é um trabalho mais técnico, verificar a estrutura. O que a Defesa Civil faz é analisar a estrutura, o que restou de um incêndio, né? O que pode ser aproveitado, enfim. Daí entra também o departamento técnico, que é a nossa parte mais burocrática, né? Que há necessidade de um fiscal no local, que são uma das atribuições também, é você sempre solicitar os outros órgãos da prefeitura, né? É um dos papéis da Defesa Civil, né? O que compete um fiscal, departamento, do DUS, né? Se há necessidade de vigilância sanitária, promoção social, né? Uma pessoa numa área livre, por exemplo, ela com certeza ela vai precisar do fundo social, né? No caso da nossa prefeitura de Osasco, o órgão responsável é a promoção e o fundo social. Correto. Vou montar um cenário aqui de desastre, né? Virtual, e o bombeiro chegou primeiro, desabamento. O que é que o Eudes e a Vanessa chegaram na viatura da Defesa Civil? E aí, vai fazer o quê? Qual é o posicionamento? Eu quero que vocês comecem a delegar as funções. Como que vai ser feito esse trabalho? Esclarece isso pra gente. Bom, uma das prioridades em qualquer tipo de acidente é salvamento de vidas, né? Vamos socorrer primeiro as vítimas. A partir do momento que as vítimas foram atendidas, vamos ver se tem mais vítimas, depois vamos verificar o entorno. Existe condição desse desabamento se propagar? Porque o incidente, o acidente, ele pode estar estável, né? Ele pode aumentar, pode estabilizar. Então, enquanto aquela área toda não estiver segura, qual que é a função da Defesa Civil, né? Que eu já até citei aqui. Nós vamos isolar a área, vamos aumentar o perímetro, né, de evacuação daquele local. O que é isso, aumentar perímetro? Esclarece isso daí. Vamos citar um exemplo hoje, como a Vanessa havia dito aí, nós temos muitas construções hoje, as casas nos bairros afastados do centro, tem muitas casas antigas que estão sendo construídas, sobrados próximos. Aí a estrutura da casa do lado não aguenta, ela desabou. Então você tem que fazer o quê? Ver a casa do vizinho do lado, se ela foi atingida, a casa do vizinho do outro lado, a casa do vizinho do fundo e a outra casa, e assim por diante. Você vai isolar todas antes sequer de fazer a vistoria. Então você está aumentando o perímetro de isolamento. Você tem que verificar também, com a chegada do SAMU, né, de outras viaturas do bombeiro,
você tem que ver o entorno ali para não congestionar aquela entrada ali de viatura, né, de polícia, seja quem for que estiver chegando na ocorrência. A função da Defesa Civil é gerenciar e coordenar tudo isso de uma forma segura, né, tanto preservando, ajudando na segurança do bombeiro. Você já tem que chegar e fazer aquela avaliação de cenário. Eu não posso chegar no local, olhei um desabamento e vou correndo para aquela cena de desabamento. A função da Defesa Civil, uma das funções é essa, a avaliação do cenário. Nós vamos chegar no local, verificar o cenário, verificar se o bombeiro precisa de uma máquina, porque se ele vai estar manualmente lá, se ele vai precisar de uma máquina. Antes sequer que ele peça essa máquina, nós já vamos estar entrando em contato com o responsável para providenciar esse equipamento, mesmo que chegando no local não vai precisar, já tirou todas as vítimas, só tem escombro e vai ser removido depois. A gente providencia a máquina no caso de ser necessário usar ela, você não ter que esperar até fazer o contato, até essa máquina chegar. Então é para isso que a gente trabalha muito na prevenção. Então seria um apoio para o trabalho do próprio bombeiro. Enquanto ele está preocupado em resgatar vidas, vocês estão preocupados em fazer com que esse trabalho dele seja mais efetivo. Fora isso, vocês também têm o cuidado de alimentar esse bombeiro. Não, a gente tem essa preocupação. Vamos citar aqui o Chico Colchões, foi um incêndio grande que tivemos aqui em Osasco. Certo. Nós providenciamos caminhões-pipa para levar água até os caminhões de bombeiro, para que os caminhões de bombeiros não tivessem que se deslocar, né? Porque é um tempo perdido a mais para o bombeiro que estava ali combatendo fogo. Entramos em contato com uma moradora vizinha, né? E pedimos lá para ela banheiro, água, para que esses bombeiros pudessem estar utilizando ali esse local, né, como apoio, um ponto de apoio. Fora isso, a gente providencia um leite, um suco, alguma coisa para o bombeiro ali no local na hora do atendimento. Se ele precisar, a gente está ali com isso, né? E também as casas interditadas no local do incidente, do deslizamento no caso, a gente leva o engenheiro faz a avaliação. Esses imóveis só são liberados após laudo do engenheiro que está realmente seguro. Se não tiver seguro, a gente vai ali anotar tudo o que tem que ser feito para que ele torne-se um local seguro. Um exemplo aí, o morador que saiu daquela casa, nós vamos acompanhar ele até ele estar num local, né? Ele vai dormir naquela noite. Uma coisa que acontece, às vezes, tanto no deslizamento quanto na enchente, que as pessoas não se perguntam. Você viu no noticiário ali da imprensa, teve um incidente, um alagamento, um incêndio. Ok, você desligou a sua televisão e foi para a cama dormir. E aquela família? Onde eles vão dormir? Onde que eles vão tomar café da manhã? Onde eles vão jantar? Se já jantaram ou não? Então é missão da Defesa Civil providenciar tudo isso para essas pessoas. Acompanhar, né, antes, durante e depois. Enquanto essa família atingida, né, não for colocada num local seguro, não restabelecer a normalidade daquele cidadão, a Defesa Civil não abandona a ocorrência. Correto. Então, né, dentro do mapa da ocorrência, a ocorrência em si passa a ser só o ponto inicial do trabalho de vocês, que é um trabalho que abrange muito mais do que a ocorrência em si, né? Que a polícia, o bombeiro, o guarda civil atendem a ocorrência, acabou a ocorrência, foi embora. A Defesa Civil permanece analisando toda aquela situação para poder até cuidar. E eu achei engraçado que quando você falava desse posicionamento da Defesa Civil, aí eu comecei a analisar o nome Defesa Civil, né? Na verdade, vocês estão ali para defender essa pessoa que ficou sem casa, né? Desabou, perdeu alguém. Então, esse trabalho decorre por algum tempo. Esse imóvel, ele fica sendo avaliado por vocês durante quanto tempo? No desabamento, no caso? Até a liberação total da área. Se a área for interditada, não tiver mais condições de ser reutilizada, essas pessoas terão que ser encaixadas em qualquer programa, né, que existir na prefeitura ou no município. Aqui nós temos aí o Bolsa Aluguel, né? E temos Casa para Todos. Então você vai inscrever essa pessoa em algum programa social, né? E um outro detalhe também, dependendo da classe social da pessoa atingida, até os chamados bens duráveis, que é geladeira, fogão, esses itens, colchão, nós, através da promoção social e fundo social e outros órgãos que a gente tem ali, a gente consegue para essas famílias. Porque não é fácil para eles conseguirem tudo depois que passa por uma situação dessa de desastre. Correto. Bom, como eu disse para você, o nosso programa é apenas uma picadinha de injeção, né? A Vanessa até deu risada. Muito rápido, né? Muito rápido. Então eu queria abrir um espaço para você, Vanessa, primeiro, para estar fazendo um agradecimento, mandando um abraço para alguém.
você está aí com essa liberdade. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a todos da equipe aqui a oportunidade para a gente sempre estar falando sobre defesa civil. Na realidade, eu creio que seja o primeiro de muitas oportunidades. Nós podemos citar até o próprio Canil, né, que esteve aqui o mês passado. Cecílio, né? meu amigo, abraço. Inclusive, Cecílio. eles estão mandando lembranças. E nós estamos à disposição na Defesa Civil, pelo telefone 199 dentro do município e fora do município no 3605-1821, 3605-1821, ou pelo site da Prefeitura, vocês vão achar o link Defesa Civil de Osasco. E o nosso endereço é na Avenida José Júlio, 333, Jardim Sindona. Plantões 24 horas, 2 diurnos e 2 noturnos. Defesa Civil de Osasco, 24 horas. Muito obrigada pela oportunidade e eu espero em breve estar aqui em outras vezes discutindo sobre defesa civil, em breve com nossas turmas também, que nós vamos estar aí apresentando e faço o convite de vocês também fazer umas filmagens lá na nossa base. Estejam à vontade, viu? Pois não. Boa noite. Eudes. Bom, eu gostaria de agradecer aqui e falar que nós estamos aqui em nome dos outros funcionários da Defesa Civil, né? Defesa Civil tem uma frase mundial, Defesa Civil somos todos nós. Eu e a Vanessa, nós não somos ninguém sem os nossos agentes aí da Defesa Civil e sem o povo, que também faz parte da Defesa Civil, a comunidade também faz parte da Defesa Civil. Eu queria agradecer a todos aí e dizer, os telefones que a Vanessa passou aí estão à disposição, mais algumas dúvidas, né? As dúvidas são muito sobre a Defesa Civil. O mundo hoje discute uma maneira diferente de Defesa Civil. Então esse conhecimento técnico que nós estamos tentando trazer para a nossa Defesa Civil já faz parte dessa mudança. Defesa Civil hoje é um segmento muito importante que todos os países estão tratando com olhos diferentes. Acredito eu que a gente vai ter muito assunto ainda pela frente para falar, principalmente nesse programa aqui, que o próprio nome já diz, né? A gente está aqui hoje em razão do nome do seu programa, que realmente estamos aqui do outro lado, porque é o outro lado da Defesa Civil, aquele que quase ninguém sabe ou ninguém ouviu falar ainda. Correto. Como muito é o nome obrigado, lá né? do chefe imediato de vocês, da Defesa Civil? Nosso que liberou você? coordenador Delcides Regatieri, né? Agradecer Delcides Regatieri, que liberou para que a gente estivesse aqui, né? Vamos chamar ele para vir aqui um dia, né? Com certeza. Coordenador da Defesa Civil. Agradecer ao secretário José Armando Mota, que também a pasta de vocês é dele, né? Já esteve aqui conosco. Obrigado, Eudes. Obrigado, Vanessa. Foi muito bom, esclarecedor o trabalho de vocês. E o nosso tempo acabou, infelizmente. Tudo bem? Bom, amigos, o programa está encerrando. O outro lado dos fatos é aqui na TNI Brasil. Um abraço. Até segunda-feira com um novo programa. Até lá.